hoje em dia nós sabemos que, exemplo, vocês no Ministério, trabalho, vocês têm muitas demandas. Como é que é chegar a casa e saber que os filhos precisam dessa atenção? Os filhos precisam dos pais e há mães ou pais mesmo assim que se sentem o cansaço e o stress, como vocês falaram assim em relação à forma de falar com a criança. Como é que quem está a assistir possa também aprender? É normal ter essa demanda do dia a dia. É o trabalho, existe um stress, não um stress de chegar a casa e... Não, é o do dia a dia. Como lidar com as crianças, assim, chegar a casa e saber, olha, independentemente das demandas, tenho que deixar o stress fora e tenho que dar atenção aos meus filhos. Pronto. Eu acho que dá para fazer, o erro maior é tentar deixar o estresse fora e tentar ser um personagem. Ou seja, eu venho do trabalho cansado, eu venho de um dia cansada, e aí quando eu entendo que isso é uma cilada. Eu entendo que eu tenho que chegar diante da criança e me mostrar feliz para ela. Vamos brincar! Não, agora a mamãe chegou, agora a gente vai brincar. Não existe essa necessidade. Porque dentro da nossa casa precisa existir um ambiente de verdade. Os nossos filhos, eles precisam nos ver sendo humanos. Isso é uma mãe cansada dando atenção. Isso é um pai que está cansado do seu trabalho, mas priorizando aquilo que é importante. Ou seja, eu não preciso deixar... Não, eu posso... Ok, não, chegou no final do dia, eu não tenho aquela hiperenergia daquelas pessoas que trabalham recreador, né? Trabalham na festa de criança, que chegam, que brincam, para deixar a criança subir nas minhas costas, correr pela casa, aqueles filmes que a gente vê. Eu não tenho energia para isso. Na vida real, no dia a dia, a gente não vai ter. Mas você consegue sentar no sofá e estar com ele? Você consegue deitar ali no tapete mesmo, enquanto suas pernas descansam um pouquinho? Pegar um bloco, pegar um Lego, um puzzle, e ir montando ali, enquanto seu telefone está bem longe de você, e montar ali com ele. Não precisa daquela hiperenergia, daquela, eu tô aqui, eu quero que você saiba. Não, ser honesto. Do gênero, pode ser sincera. O teu filho, Ambos têm 2 filhos. Os pastores têm 2 filhos, também têm 2 filhos. Sim. Acredito que tem sempre um que é mais, mais mexido, Sim. que é mais... que gosta mais de brincar, né? Então, aquilo que tu disseste é verdade. Podes trazer essa realidade, trazer ao teu filho. Ensinem, que eu não tenho filhos, né? Do género, filho, olha, a mãe hoje, assim, para brincar, correr, saltar, não. Há uma outra brincadeira que nós podemos fazer. É mais ou menos essa realidade de trazer essa verdade. De ser honesto. Porque se a criança cresce vendo você ser honesto, ela entende que ser verdadeiro não é um problema. Falar a verdade dentro de casa não tem um problema. Se nós trabalhamos, se a gente tem uma grande demanda, a gente não pode criar os nossos filhos achando que isso não acarreta um cansaço emocional, físico. E se a gente passa essa verdade, a gente está ensinando eles que na vez deles, eles podem ser sinceros também. Agora, um cuidado que a gente precisa ter eu não quero fingir uma alegria, alegria não, né? Uma disposição que não existe, então eu vou só me mostrar cansada. Também não é o extremo. Então, eu acredito que... O extremo é beira, né? Exato. Mas eu acredito que muitas mulheres passam por isso. Pelo menos, é uma realidade da minha vida. Independente do que aconteça, no final do meu dia, eu tenho louça para lavar. Eu tenho que lavar a louça, eu não negocio. E às vezes o que a gente faz usa esse cansaço que é verdadeiro, que é legítimo, para negociar esse tempo com os filhos. A gente não negocia a louça, a gente não vai negociar algo que é um trabalho, mas a gente vê o lidar com os filhos como se fosse uma opção. Não é uma opção. Então, eu tô falando isso porque é bom a gente trazer esse equilíbrio. Você não precisa se mostrar como entusiasta, que a criança, olha filho, nós vamos correr, nós vamos brincar e vai ser uma grande diversão aqui. Não, o papai tá cansado, a mamãe tá cansada, vamos sentar aqui. As telas, por exemplo, tem pais que levam ao extremo, né? Ai, não, eu não posso deixar meus filhos na tela. Mas não tem problema. Se você assistir quando você estiver muito cansado, colocar uma coisa para assistir com ele. Desde que você assista com ele, não ele assista sozinho. Você coloca um filme... Tipo você dormir?
Do tipo você dormir, por Ou exemplo. dormir, pode até acontecer, né? Mas, assim, no meio do... Então, do ver o que mas funciona. às vezes põe a TV, põe coisa e vai pro telemóvel. Exato. É isso que eu ia falar. Então, tipo, a criança tá vendo, você não tá com ele. Então, ok, o filme não tá dando, coloca... lá em casa funciona muito bem, que Vai comer pipoca. Ajuda. Ajuda a manter acordado. Aqueles videozinhos de 15 minutos, se chama Hora de Dormir, que são histórias bíblicas. Elas só tem 10 a 15 minutos. A gente consegue aguentar aquele tempo ali. E aí depois a gente vai interagindo com eles. Se não aguentar, assiste Mindinho. Tem 7 minutos. Ou faz combinado. Fala assim, filho, olha, se a mamãe fechar o olho, vamos fazer um combinado. Você acorda a mamãe? Você não tem problema. Funciona também. Vamos ver quem já funciona. Dorme primeiro. Vamos ver quem dorme primeiro. Se for menino, então, aqueles assim... Eu ganho sempre. O Gabriel, né? Ele tem ali um negócio assim meio competitivo ali. Aí eu falo, eu vou ganhar de certeza. Ele, não vai não, mamãe. Ó, lá em casa não funciona. Eu durmo sempre primeiro. Eu respondi essa pergunta? Respondeste muito bem. E eu queria saber também aqui uma questão. Essa coisa que nós falamos agora sobre tela, eu queria muito saber sobre como você faz, equilíbrio, sobre o equilíbrio, sobre essa coisa de eu não estou com meu filho e agora toda coisa tela. É errado, não é? Então, depende. Você está usando a tela para te auxiliar ou para te aliviar? Existe uma diferença. A tela, ela pode ter a tela, ela não é um problema. Eu cresci assistindo programa da Globo, de TVs. Minha mãe não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Sim. E eu assistia, eu chegava da escola e assistia aqueles programas e depois ia brincar. Então, a tela, ela não é um problema. Ela é um problema quando ela não é bem administrada. Então, a criança assistir um pouquinho, você ter um tempo para a criança assistir, não é um problema. Você assistir com a criança também não tem. Agora, quando você usa a tela para se isentar da sua responsabilidade, ou seja, eu não quero ter que lidar com ele. Eu tenho um dia de folga, hoje é a minha folga, hoje é o meu fim de semana, eu quero limpar a casa, eu quero ter um tempo para mim, eu quero fazer alguma coisa. Se for uma vez, quem nunca? Eu acho que não acredito que existe ninguém que nunca tenha feito. É uma exceção. Não vai ser um dia que você quer ter um tempinho mais para você e que a criança vai ficar mais exposta à tela que vai causar nenhum dano. Mas se for consistente, se for uma coisa diária, ou seja, todos os dias você tira um tempão para você, aí você limpa a casa, vai cuidar de você, vai estudar, enquanto isso a criança, ela tá na tela. Isso é um problema. E aí, mas o que eu vou fazer se eu preciso limpar a casa? Bota a criança com você. Dá uma vassourinha para ela, dá uma esponjinha, dá um paninho, pede para ela arrumar os brinquedos, bota ela para lavar os brinquedos, enche uma bacia com água, bota os brinquedos lá dentro, fala, filha, enquanto a mãe lava a louça, você vai lavar os brinquedos. Enquanto eu vou ler o meu livro, você vai ler o seu. Enquanto a mãe vai fazer uma skincare, você vai, sei lá, limpar o brinquedo de novo. Tem sempre uma coisa para poder fazer que não é sempre expor a criança à tela. Vai para um restaurante, leva caderno, leva papel, leva alguma coisa que a criança possa estar brincando ali na mesa. Às vezes o restaurante até dispõe de aqueles individuais de papel, dão mais um. Eu pelo menos já fui pelo menos em 2 que eles deram e trouxeram lápis para a criança ficar desenhando, para a criança não ficar sempre exposta à tela, tá no autocarro, numa fila de espera, já sabe que vai. Leva um brinquedinho na mala, brinca com a criança, tá no hospital, a criança tá entediada, você tá no telefone para não ficar entediado e a criança brinca com ela, interage com ela. Muito bom. Eu queria pegar este gancho acho aqui. que aí que tá o detalhe, né? Às vezes o pai e a mãe, eles querem ficar livre da criança, naquele ambiente, para ter o seu ambiente, e esquecem que tiveram um filho. Né? E que agora tem uma responsabilidade não só dentro de casa, né, com cuidado com a criação, mas também com a tela. E a tela, como você disse, ela tem o seu lugar, né? Sabendo administrar a tela, a criança pode usufruir de uma tela. Agora, o pior é quando a tela vira o objeto para você descansar. Pode ser, inclusive, até mesmo o papel e a caneta. Até porque a gente está aqui no da tela, mas em termos de... esse menino aqui, eu posso fazer isso até sem tela. Exatamente. Veja, a tela não é um vilão.
Não Atenção, eu posso fazer isso com outras coisas também, tá? E aí- A questão e é a aí intenção mesmo, né? Você tira a criança, você acaba colocando aquela criança distante de você e depois, com o passar do tempo, você quer resolver um problema que agora eu quero estar mais perto do meu filho, eu quero que o meu filho esteja mais perto de mim, eu quero que o meu filho me ouça porque ele não está me ouvindo, mas qual é os passos que você está dando iniciais com essa criança? Às vezes até mesmo com um adolescente, tem pai que fala, esse adolescente não me ouve, esse adolescente... Mas você já tirou um dia, porque a gente fala muito de manutenção da família, né? Manutenção do lar, manutenção da casa, mas às vezes você tem um filho que já é adolescente, mas você já parou um tempo para um dia para sair somente com esse filho? Para você dar atenção para esse filho, o pai, se é um menino, o pai sai com o filho, se é uma menina, a mãe sai com a filha, ou o pai também, para ter um momento onde você dê atenção para ele entender que ele tem um espaço, porque o adolescente ele procura um espaço, ele procura ser ouvido, ele procura que alguém escute, e às vezes a gente é muito de somente de dar os comandos, deixa a tela, deixa o videogame, sai um novo videogame, sai um novo jogo, vou dar para ele achando que isso tá trazendo uma conexão, mas na verdade a conexão é tempo. A conexão são tempos de quer que qualidade. eles não falem, ou seja, na infância a gente quer que eles façam pouco barulho. Na adolescência a gente quer que eles façam barulho. Mas aí já passou anos o suficiente deles em silêncio. E eles entenderam que é no cantinho deles. E aí, muitas vezes, o que acontece é que, quando chega a adolescência, os pais entendem que aquela criança já não vem mais puxar sua roupa, aquela criança não tenta mais chamar sua atenção. E aí, passado alguns dias, ele não procura mais. E aí sente falta. Aí quer que o adolescente te devolva algo que você não plantou com ele. E aí, até mesmo fazendo isso que o senhor falou, de sair num dia, sair um dia entendendo se você plantou ou não. Porque se você plantou, sair um dia vai ser uma coisa. Se você não plantou, sair um dia vai ser outra. Então, ou seja, se você plantou um momento de conexão com a sua criança durante a vida dela, se você não passou a infância dela tentando silenciar, para de gritar, para de barulho, para de correr, para de pular. Se você não passou a infância toda abafando ela, se você sair com ela, quando ela tiver 13, 14, 15 anos para um dia, ela vai continuar falando. Ela vai falar da roupa, ela vai falar de uma coisa que ela vê na rua, e ela vai falar bobagem mesmo, coisa que a gente pensa, meu Deus do céu. E você vai ter que fazer como você fazia quando era criança. Filho. Por quê? Aquilo vai passar. Agora, se você não gerou essa conexão, o que acontece? Não, agora eu quero corrigir as coisas, vou sair com meu filho. Aí você... E aí? Como é que tá? Como é que tá a escola? E as namoradinhas? Aí não, tudo bem. Mas você não conversa, não fala. E aí a gente precisa ter esse lugar de reconhecer o que a gente está plantando. Meu filho tem 3 anos. O que eu plantei nesses 3 anos? Ele tem 6. O que eu plantei nesses 6? Tem 12. O que eu plantei nesses 12? Vai ser o reflexo. De acordo com aquilo que você plantou, você vai ter que ter uma estratégia diferente. Plantei isso, então a minha estratégia vai ter que ser essa. Não assim, e a gente não esquecer nunca, né, acho que 2 pontos aqui, né? Primeiro que cada família é uma família, né? Cada filho, cada pai, cada mãe, cada um carrega uma personalidade, cada um carrega um propósito, então não necessariamente aquilo que vocês vão fazer vai ser o mesmo que eu fazendo, é o que vai, né? É isso mesmo. Produzir para nós os mesmos resultados, digamos assim, né? A gente entender essa questão do propósito da família, né? Mas a gente entender que Deus, ele nos dá sabedoria. Né? A gente entender que existe uma sabedoria em Deus, em como eu vou, né, aplicar isso, né? Eu entender... Aqui, voltando um pouquinho antes, né? Eu vou falar do segundo ponto que eu estava falando aqui, né? Mas a gente... Vixe, perdi aqui o negócio, fui ler aqui, perdi o negócio aqui. O Senhor vai nos dar sabedoria e Ele vai... eu tenho que entender que Ele vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, né? Porque às vezes a gente pode ficar tão... isso aí que você está falando, né? Eu plantei ou eu não plantei? Aí às vezes a pessoa que está ouvindo fala assim, eu não plantei. E agora? E agora? Eu entender que existe uma sabedoria, existe uma estratégia em Deus
existe uma paciência que eu tenho que ter no sentido do processo, sabendo que, ok, Deus não leva em conta o meu tempo de ignorância, e eu tenho que entender que, ok, Ele não leva em conta e existe algo que não foi plantado. Então, tenha calma e entenda também que Deus pode restituir os anos consumidos pelo lugar foi. Não significa que é da noite para o dia, mas significa que, cara, perdi 15 anos da minha vida. Vai demorar 15 anos para eu conseguir? Não. Né? E o Senhor pode, dentro né, dentro desse período em que você agora entendeu, está lançando uma nova semente pela palavra, entender que aquele fruto que vai produzir é como se a colheita que quando vier, ela vai vir numa abundância tal que é referente a todos aqueles anos que você não plantou. Né? Então é importante a gente... Queria apanhar esse gancho aí, Ana, porque, exemplo, enquanto ela espera, né, esse tempo dessa restituição, talvez possa vir na cabeça dela, será que eu fui uma mãe imperfeita? Porque há quem pensa assim, porque eu tenho que ser mãe perfeita. Não. Eu vou ser uma mãe perfeita. Vocês como mães, eu queria que pudessem comentar sobre isso, que não existe perfeição. Claro que não. A nossa, não só como mães, acho não. A Bíblia fala sobre nós, quando nós olhamos para a palavra, ela fala de um contexto onde nós estamos crescendo e sendo aperfeiçoados em Cristo, né? Então, assim, existe uma salvação que aconteceu, existe uma salvação que está acontecendo e existe uma salvação por vir. Então, eu devo entender que existe um aperfeiçoamento que está acontecendo e se enquanto Cristo não volta, se eu chegar num ponto onde eu acho que eu sou perfeita, é um ponto muito perigoso, porque é onde eu deixei de ser ensinável. Eu achei que eu alcancei tudo que eu tinha para alcançar e não tenho mais nada para aprender. Então, é a humildade de entender, eu estou crescendo e a Bíblia fala para eu andar no conhecimento que eu já recebi. Né? E só voltando no gancho da questão que é o que eu me perdi aqui um bocado antes, sobre a questão da atenção dos filhos, né? Que a gente falou da tela, falou não sei o quê. E a gente entende que devido ao trabalho, devido à rotina, não sei o quê, às vezes o pai, a mãe pode estar cansado, enfim, ok. Mas a questão, eu acho que começa por nós entendermos o propósito da família, né? Que é algo que o diabo vem tentando destruir mesmo, né? Separar pai, mãe, filhos. Entender o propósito da família. Por que eu digo isso? Porque dentro de um contexto natural, trabalho, coisas que precisam ser executadas, eu sei que eu preciso ir trabalhar, porque isso, por causa daquilo. Por mais que eu esteja cansado, eu não vou colocar força para aquilo acontecer. Exatamente. Certo? Então, quando eu entendo o propósito da minha família, eu não vou esperar estar... Não, agora eu estou cheio de energia, então eu vou dar atenção para o meu filho. Eu vou colocar força dentro daquilo de como eu estou, de como eu me encontro, porque eu entendo o propósito daquilo. Né? Então, às vezes, a gente, no caso, tratar, né, volta nesse ponto, tratar com a raiz do problema mesmo e entender, será que eu entendi de fato a importância da família ou eu estou lidando apenas como mais um check na lista? Dar atenção ao marido, dar atenção ao filho. Ok, cumpri a minha tarefa do dia. E aí passa para a criança, pesado, e passa para a criança, porque a gente tem que lembrar sempre, a criança ela está aprendendo o tempo todo com aquilo que ela vê. Então, você pode falar uma coisa, mas ela vai aprender com aquilo que você faz enquanto você vive. Então, no mundo que a gente está vivendo hoje, com tudo aquilo que a sociedade fala sobre família, imagina como é para uma criança crescer vendo uma mãe que olha para a família como se a família fosse um fardo. Ou seja, entender o propósito da família, qual é o nosso papel como mãe, como pai, vai passar a visão para a criança. Ou seja, é possível... O trabalho traz sim um cansaço, a lida traz sim um cansaço, a rotina traz sim um cansaço que é natural, mas essa perfeição que você falou, eu tenho que ser uma mãe perfeita, vai passar por esse caminho que é ensinar o meu filho que eu preciso de Cristo tanto quanto ele. Então, filho, a mãe não é perfeita. Olha só, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, é a segunda vez que eu estou fazendo isso. Então, assim, a minha dependência de Cristo e a minha verdade em dizer assim, é a primeira vez que você está nesse mundo, é a minha primeira vez também. Eu estou aprendendo a ser mãe com vocês, com você. Então, existe uma humildade na minha forma de educar
que vai à minha frente exatamente respondendo essa pergunta que você fez. Não tem como eu tentar ser perfeita na minha educação e ensinar para o meu filho que eu sou totalmente dependente de Cristo, porque eu dependo dele por uma razão. Eu dependo dele porque eu não sei todas as coisas, eu dependo dele porque eu preciso aprender, eu preciso colocar meu coração nesse lugar onde ele diz que eu estou me excedendo, que eu estou me omitindo. Ou seja, aqui você está se excedendo, aqui você está fingindo que não vê para não ter que lidar. Então, essa imagem de uma maternidade, de uma paternidade perfeita, que é eu preciso estar perfeito diante do meu filho para que ele me ame, para que ele veja que eu sou uma boa mãe, ela nem se sustenta, na verdade. É um fardo, é um peso. E é um peso que não dá pra gente sustentar. E a gente fica cansado. Então, Mateus, ele vai falar sobre isso. Quando Jesus ele fala, tomai de mim o meu jugo, vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, eu entendo que quando Jesus ele se coloca na função de me ensinar alguma coisa através do Espírito, ele se apresenta como um professor, como alguém que ensina, um pai manso e humilde. Alguém tranquilo. Olha aqui, vamos aprender. Estamos todos aprendendo. Nós somos uma família. Eu errei, me perdoa. Você errou, existe uma necessidade de você se arrepender no seu coração e me perdoar, e me pedir perdão para que haja essa troca. Então, só entender isso que a Aninha falou, do propósito da família, de entender o meu papel, vai me reajustar dentro de casa. E mesmo que eu tenha errado durante anos, e hoje as escamas dos meus olhos caem, eu perceba, fiz errado durante muitos anos, essa humildade de entender que eu preciso de Cristo, tanto quanto meu filho, e dizer assim, filho, você precisa de Jesus, eu também preciso muito ser ensinada. Vai me colocar diante dele, não como alguém que sabe tudo, mas nós estamos aprendendo. Eu pensei que eu estava fazendo certo. Durante todos esses anos eu fiz isso, eu falei dessa forma, eu te corrigi dessa forma, porque eu entendia que no conhecimento que eu tinha, essa era a melhor forma de fazer. E hoje eu percebi que não é o melhor caminho. Então eu estou te pedindo perdão, porque eu me excedi aqui, mas hoje nós vamos tomar um outro rumo. E corrige. Eu sempre permiti que meu filho ouvisse esse tipo de música. Percebeu que hoje está errado, que precisa de um limite? Eu percebi. Né? A partir de hoje vai existir ajuste. E está disposto a lidar com a consequência e ser paciente. Perseverante. E além disso, né, tá aqui o princípio de a gente entender também aquilo que, né, que o Vanderlei estava a falar sobre a questão de nós representarmos Deus. Né? Nós representarmos o que Deus pensa e os nossos filhos entenderem na prática a palavra, né? Então essa humildade, ela vai mostrar para eles também, até mesmo dentro de um contexto de, independente da posição, a gente pede perdão. Independente da posição, eu posso errar no sentido de tipo assim, mas o Senhor é comigo e se eu reconheço, eu recebo perdão, eu ajusto a rota e vamos seguir em frente. Porque se eu não faço isso, o que eu estou passando para o meu filho? Eu estou trazendo até mesmo para ele, quando crescer, um peso de que ele não pode errar e de que se ele errar, ele não pede desculpa, de que ele não tem que reconhecer o erro. Então, é mais do que agora. Né? É o que ele, como adulto depois, ou como um líder, como uma autoridade, porque nós somos a autoridade sobre os nossos filhos, então nós passamos para ele, né? Então eles veem em nós e aprendem, e por isso a importância deles aprenderem submissão e obediência dentro de casa, porque se eles não desenvolvem isso com essa figura de autoridade dentro de casa, eles lá fora eles vão replicar nas figuras de autoridade que eles se depararem, mais cedo ou mais tarde eles vão ter o mesmo comportamento. Então dentro de casa eu vou aprender todos esses princípios dentro de casa, né? Não é à toa que quando Paulo está falando para Timóteo sobre o presbítero, né? Sobre aquele que iria governar a igreja, ele fala assim, comece dentro de casa, porque aquele que governa bem a sua casa é uma consequência, ele vai governar bem a igreja de Deus. Por quê? Porque são princípios. Então, se os princípios são vividos dentro de casa, lá fora, embora os cenários sejam diferentes, são os mesmos princípios a serem aplicados. Olha, aí também já entra, quando perguntei sobre essa coisa da mãe querer ser perfeita, eu vejo uma criança que a minha mãe errou, ela me pediu perdão, ela reconhece, a minha mãe não é perfeita,
mas ela é humilde. Eu acredito que é exatamente isso. Ensina os filhos, como tu disseste, ensina os filhos pelo caminho que devem andar. Ensinar filho, eu errei, eu vou-te pedir perdão. Não é? É ensinando, não é só, não erra, porque tu és perfeito e eu sou perfeita e tu é que erras.